Eu acho que ele fez certo. Agora, eu posso estar errado, o juiz pode estar errado. Porque ele analisou uma disputa de bola. O segundo lance, o jogo estava parado. Foi uma agressão, não foi uma falta. Não teve falta ali. O jogo estava parado, foi uma agressão. Ou foi por um excesso de nervosismo do Pulgar, ou foi por um excesso de querer defender o companheiro, ou foi por maldade. Se foi por maldade, aí eu acho que não condiz ele vestir uma camisa daquele tamanho com aquela história. Tomara que não seja, que tenha sido um momento, um lapso dele, um erro. Então eu acho que ali é mais ou menos, eu fiz uma comparação ali no camarim, numa luta de pugilismo. Quando soa o gongo, parou, tem regra, não pode, mas dá soco no adversário. Cada um vai para um canto, cura as feridas, ouve o técnico, toma água, etc. Ressoa o gongo, volta a briga. Bateu a falta, vale a disputa. Aí nas disputas o juiz erra, acerta, etc. tal, mas com o jogo parado não pode. Esse eu acho que foi a diferença dos dois lances. Um foi com o jogo, o outro foi uma agressão, no meu ponto de vista. O meu também era disciplinar, diga não. Bom, eu acho bem interessante quando a gente tenta comparar com outros esportes, mas a gente nunca consegue. Eu acho a ideia interessante do gongo, mas vamos combinar que o Fux ficou chutando a Arrascaeta deitado depois do gongo, depois da falta ter sido marcada. Mas né? Isso não autoriza... Não, claro que não. Mas tô dizendo... e era um chute que não era chute, né? Tava dando aquela cutucada na bola e tal, você que é tão do... Não, mas não era diferente. Não, claro, mas estou falando que foi depois do gongo. Não, talvez seja disciplinar, do ponto de vista disciplinar seja igual. Provocando, né? A reação do outro. Aliás, o Pulgar, ele passou atitude burra, né? Então, ele passou raspando tanto no jogo do Brasileirão, no Maracanã, numa situação parecida, como nessa, né? Com a bola parada e ele dando uma chegada para se impor. Também acho os lances distintos, uma bola no lance da bola rolando mas lances distintos, mas para mim claramente a condução do árbitro no primeiro lance levou à atitude do segundo lance. A ideia da arbitragem era não interferir no jogo, né? Então o primeiro lance fora da curva, embora com a bola disputada, foi a do Rafael Veiga. O segundo lance fora da curva, fora da curva, foi a do Pulgar. E ele preferiu não interferir no jogo. Adotou o mesmo critério para lances diferentes, deu amarelo para os dois jogadores. Bom, e que a gente não faça disso aqui, né, mano? Uma coisa para tentar falar, Oscar. Não, eu só quero dizer o seguinte, que uma possível expulsão do Pulgar, teve uma final de campeonato de Libertadores, que o Botafogo perdeu um jogador no primeiro minuto e ganhou o jogo. Sim, claro. Foi a última. A possível expulsão do Pulgar com o comportamento de Palmeiras e de Flamengo, o Flamengo continuava favorito. E deveria ganhar o jogo e ganhou merecidamente. Porque, como eu disse aqui, o Palmeiras teve uma atuação temerária, jogou com medo. A expulsão do jogador, não sei, aí vira especulação o que aconteceria. Mas o fato é que isso daí não serve, não anula nada a vitória do Flamengo, que foi absolutamente merecido e o título ficou em boas mãos. Ficou com o time que foi jogar bola, que teve condições de. Mas o lance foi muito pesado. Fala, Mauro. Talvez isso espelhe, eu só queria fazer uma outra reflexão aqui, talvez isso espelhe um pouco, porque se fosse na realidade do Brasil, se fosse um jogo de Brasileirão... Ainda bem que não é, né? Então, o VAR não ficaria fora de um lance como... Talvez tivesse ficado... Talvez de nenhum Depende dos dois. Do jogo e do time envolvido, de nenhum dos dois. Mas fala, Mauro. Mas ainda bem que não estamos no Brasil. O que o Arnaldo falou, eu concordo. Assim, não é concordar com o árbitro, hein? Eu concordo com a análise dele. O árbitro tentou não ser um árbitro intervencionista, o VAR idem. Decisão do campo, acabou, segue o jogo. O que eu descobri essa semana é que só existe uma maneira de ser expulso no futebol, segundo vários colegas da mídia, especialmente coleguinhas palmeirenses. Sabe qual é? Daquele jeito que o Pulgar acertou o Bruno Fux. As outras formas não pode ser expulso. Gente, os lances são diferentes, são muito diferentes. Você pode ser expulso de várias formas diferentes. Mas parece que quando é o Palmeiras, o Andrés Pereira entra solando no jogo contra o São Paulo, Marcos Antônio, o Wanderson leva aquela entrada violentíssima do Gustavo Gomes no jogo do Cruzeiro, e não joga mais na temporada, rapaz. E agora o Rafael Veiga entra solando na canela do Carrascal, e aquilo é tratado como disputa de bola, nada demais, tudo bem. Gente, o que acontece? Tem licença para matar? São vários lances de cartão vermelho, como o do Pulgar era de cartão vermelho.
Agora o árbitro resolveu fazer o quê? Adotar um critério de maior tolerância e ele foi coerente, entre aspas, porque ele não expulsou nenhum dos dois. Também acho que os dois poderiam ser expulsos, mas a primeira expulsão seria do Rafael Veiga, a 13 minutos. O lance do Eric Pulga foi aos 30. Nem sabemos se o lance aconteceria, porque os rumos da partida com um homem a menos no Palmeiras seriam muito diferentes se fosse rigoroso o árbitro expulsasse o jogador do Palmeiras. Certamente ele ia ter que sacar um atacante, recompor o meio campo, né? Talvez o Flávio Lopes ou o Vitor Roque, ia mudar bastante ali o desenho do jogo. Ou o Alan, será que ele tiraria o Alan no primeiro tempo? Não sei, mas enfim, ele ia ter que tirar alguém para recompor o meio campo. Porque já tinha o meio campo vazio, a escalação foi um tanto quanto estranha, né? E ele teria que fazer isso. Agora, é curioso, porque são diferentes lances muito parecidos de entradas na canela do adversário solando, e quando é jogador do Palmeiras tem discussão se é ou não é para expulsar. É muito estranho isso aí. Eu escutei isso tantas vezes desde sábado que eu estou achando que deve ter uma regra específica, alguma coisa assim, que realmente eu não consigo entender. Os dois mereciam ser expulsos e o árbitro não expulsou nenhum dos dois. Então segue. Agora, tentar se agarrar nisso, vou te dizer, é de uma pobreza de espírito tremenda. Eu acho que o pior mal que o palmeirense pode fazer para o Palmeiras hoje é não encarar os seus problemas, os problemas que são claros na formação do time, no aproveitamento fraco do elenco até agora. Pode até acontecer um milagre nessas duas últimas rodadas, comer a bola e ser campeão brasileiro, mas até agora foi muito pouco pelo que se investiu e pela qualidade do elenco. E ficar se agarrando nesse tipo de discussão de arbitragem. Tá? Porque é mais ou menos como não encarar a realidade. É o pior caminho para o Palmeiras, na minha opinião. O mais maluco dessa conversa nossa é que o futebol tenta